Na semana passada nós meditamos nos versos 22 ao 31 e falamos sobre a eternidade da sabedoria. E nós então aprendemos que a sabedoria a qual Provérbios está falando aponta para Jesus. E nós aprendemos na semana passada que em Jesus estão todos os tesouros escondidos, todos os mistérios, todos os tesouros das Escrituras, de alguma forma apontam para Jesus. Não fica tão claro se tivéssemos somente o Antigo Testamento, mas quando lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber por várias vezes em Jesus se cumprindo as Escrituras. Aprendendo também na semana passada que Jesus é a sabedoria de Deus gerada na eternidade. O Filho de Deus foi gerado na eternidade pelo Pai. Aprendemos também, meus queridos irmãos, que Jesus é a sabedoria de Deus que precede toda a ordem criada. Então, antes que houvesse céus e terra, o Senhor Jesus já estava lá. A sabedoria já estava lá. Também falamos que Jesus, a sabedoria de Deus, é também criador. Nós temos então na criação Pai, Filho e Espírito Santo criando, como agentes criadores também. E agora, por fim, chegamos à quinta reflexão, qual nós fechamos lá. Jesus é a sabedoria de Deus que se alegra em seu Pai e também com os filhos dos homens. O verso 31 vai falar sobre isso. E hoje, então, chegando ao final do capítulo 8, nós temos o apelo da sabedoria. E o verso 32 vai nos dizer assim: agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. O que é um apelo? Apelo, meus queridos irmãos, é um ato de convidar ou de exortar as pessoas a tomarem uma decisão, uma posição. E é interessante que a palavra de Deus, ela sempre nos chama a uma tomada de decisão, sempre nos chama a fazermos escolhas. Apelo não é somente quando o pregador convida pessoas aqui à frente. Aquele é um momento, sim, de chamada à decisão. Mas mesmo que permaneçamos assentados nos bancos, sem virmos à frente, ao final de toda a pregação, existe um apelo. Nós somos chamados a uma tomada de decisão. Se vamos obedecer a palavra de Deus, ou cumprir a vontade de Deus, ou se vamos rejeitar essa palavra. E nesse sentido, então, toda a mensagem nós precisamos responder ao apelo do Espírito Santo de Deus. É o momento a qual nós deixamos de ser, meus queridos irmãos, meros espectadores e somos chamados a nos posicionar, a tomar uma posição diante do Senhor. Em Tiago capítulo 1, verso 22, nós temos um chamado da palavra de Deus para que não sejamos somente ouvintes,
enganando a nós mesmos, mas praticantes da palavra de Deus. Nós somos chamados a viver a palavra do Senhor. E quando falamos de apelo, meus queridos irmãos, existe um apelo onde as pessoas são chamadas a entregar a sua vida a Jesus, a reconhecê-lo como único Senhor, Salvador pessoal da sua vida. Existem apelos na nossa vida cristã que são apelos de consagração espiritual. Você que um dia já entregou sua vida a Jesus, você é chamado ao longo da caminhada de fé a se santificar, a se consagrar. Existem apelos vocacionais, apelos aos quais nós nos colocamos à disposição do Senhor, dizendo: eis-me aqui. Fato é, meus queridos irmãos, que seja qual for o apelo que o Espírito Santo tenha para nós, a nossa responsabilidade é de decidir se vamos cumprir a vontade de Deus ou não. E é interessante que quando lemos aqui o capítulo 8 de Provérbios, meus queridos irmãos, o que nós podemos perceber nos primeiros versos é que a sabedoria passou pelas ruas, ela estava disponível a todas as pessoas. A sabedoria estava acessível a todas as pessoas, sem distinção, sem fazer discriminação. A sabedoria também, nesse capítulo 8, ela apresentou o seu valor. E quando lemos o capítulo 8, nós vamos perceber quanto vale a sabedoria. Você consegue responder quanto vale a sabedoria? Observe aí o valor da sabedoria. Versos 6 ao 16 está escrito aí. Quanto vale a sabedoria? Muito bem. Verso 11 vai dizer isso: melhor do que as joias e de tudo que se possa desejar, não se compara a ela. O valor então da sabedoria é imensurável. Uma coisa é preço e outra coisa é o valor. São duas coisas diferentes. Por exemplo, você sabe o preço da sua salvação? Qual foi o preço? O sangue de Jesus. O valor, ou quanto custou, nós não conseguimos mensurar. Assim também a sabedoria, ela tem um valor imensurável. Então, depois de falar, meus queridos irmãos, que a sabedoria está disponível, depois de falar do caráter e do valor da sabedoria, depois de falar das recompensas da sabedoria. E qual é a recompensa da sabedoria mesmo? Você lembra? Observe aí, agora capítulo 8, versos 17 ao 21. Primeira recompensa que nós falamos foi experimentar o amor de Deus. Segunda recompensa que nós falamos é ser encontrado por Deus. E aqui nós encontramos a recompensa de andar com o Senhor. Esses são os benefícios. Depois de apresentar como é bom estar com a sabedoria, agora ele faz um apelo para a gente. E o verso 32 que está escrito aí, Angelino: ouça, meu filho. Parafraseando: ouça, Andrelino. Se bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Isso. O verso 33 de novo tem ouça aí, não tem? Ouça a instrução. E nós podemos mudar aí meu filho para o nosso nome. Ouça, Cleber. Ouça, Naldo. Ouça, Diego. É o Senhor apelando a nós. E a primeira lição então que nós aprendemos nesse texto, meus queridos irmãos, é que todo ser humano é responsável diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Não há nenhum ser humano sequer que seja indesculpável ou que não tenha que prestar contas
diante de Deus. Vamos ver isso com mais detalhes. Vou pedir alguém para abrir para nós aí Deuteronômio 15, verso 30. Na verdade é 30, verso 15. Deuteronômio 30, verso 15. Outro abra para a gente, João capítulo 15, verso 22. Outro Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Outro Lucas 9, verso 23. Deus aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então aí Deus está falando, eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí também nós temos um apelo a uma tomada de decisão. Somos responsáveis diante de Deus. João 15, 22. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, não teria o pecado. Mas agora eu não tenho desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo, olha, eu vim nessa terra, me apresentei como Messias, como Filho de Deus, e se eu não tivesse vindo, nesse ponto eles estavam inocentes. Mas agora se agravou o quê? A culpa, a condenação deles. Porque aquelas pessoas dos dias de Jesus rejeitaram a mensagem, rejeitaram o próprio Jesus. E é isso que ele está falando aí, em João capítulo 15, verso 22. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema o teu Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas com Deus de tudo o que fizemos e até aquilo que fizemos em segredo, seja bom ou seja mal. Mais uma vez, esse texto está mostrando o que é a nossa responsabilidade. Prestaremos contas. E aí é interessante que as coisas, vamos dizer que todo mundo sabe, e as coisas encobertas, nós prestaremos contas diante de Deus. E é interessante nós atentarmos para isso. Lucas 9, 23. O que está escrito lá? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Então, se alguém quiser me acompanhar, então nós temos uma decisão. Se alguém quiser, então está nas nossas mãos o que? Responder ao Senhor, responder a palavra de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos, é exatamente sobre a nossa responsabilidade e sobre a necessidade que temos de tomar uma decisão diante do Senhor. Em segundo lugar, o que nós aprendemos nesses versos é que há bênçãos reservadas aos que guardam a sabedoria. Observe aí, por favor, agora o capítulo 8, mais uma vez, para você perceber como é chamado aqueles que escolhem seguir a sabedoria do capítulo 8. São chamados de felizes, são chamados de bem-aventurados, são chamados de abençoados, de realizados. Bem-aventurados significa tudo isso: ser abençoado, ser realizado em Deus. E aqui então nós aprendemos, meus queridos irmãos, que há bênçãos reservadas aos que guardam a sabedoria. E aí agora nós vamos perceber em Provérbios 3, 2, 4, 10, 9, 11, sobre a bênção da longevidade, de viver muitos dias. Vamos lá, Provérbios capítulo 3, verso 2. Observe o que a palavra do Senhor vai nos dizer: porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios capítulo 4, verso 10. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Provérbios capítulo 9, verso de número 11, vai nos dizer: por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. O Ministério da Saúde adverte: escolher a sabedoria faz bem para a saúde, aumenta os dias.
O Salmo 16, versos 10 e 11, vai nos mostrar que essa vida é uma vida eterna. Não é meramente uma vida aqui nessa existência. Não se restringe apenas a essa realidade terrena. Observe o Salmo 16, que é um salmo que conta-nos, ou fala, retrata exatamente a realidade da morte. E o Salmo 16 então vai nos dizer no verso número 10: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Então aqui, mesmo diante da realidade da morte, nós aprendemos que a vida é preservada, a alma do servo do Senhor é preservada. E aqueles então que escolhem viver a vontade do Senhor desfrutam de gozo, de paz, de alegria na presença do próprio Deus. É interessante também, quando olhamos para o Salmo de número 1, vai nos dizer que aqueles que têm prazer na lei do Senhor são como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e a sua folhagem não murcha. E o encorajamento da palavra de Deus para nós nessa noite, exatamente, para escolhermos o caminho da vida, para escolhermos o caminho da bênção, para escolhermos viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Mas por fim, quando nós olhamos para o verso de número 36 do capítulo 8, o que nós aprendemos? É que há danos terríveis aos que desprezam a sabedoria. É interessante que, se você observar bem, uma característica da literatura de sabedoria, ou dos textos que falam de sabedoria, é mostrar os contrastes. E o contraste que nós temos aqui claramente no capítulo 8 é o contraste entre a vida e a morte. E o verso 36 vai nos dizer: mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. E aqui nós percebemos que há danos terríveis ou consequências terríveis àqueles que desprezam a sabedoria. Quem pode ler para a gente Provérbios 5, 22 e 23, para que comecemos a perceber esses danos? O dano do pecado, o dano da impiedade, o dano de se afastar do Senhor. Como vivem esse tipo de gente que se afasta do Senhor? Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o penderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção tudo, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então é alguém que sai tambaleante por aí, uma alma tambaleante, uma alma que não aceitou o apelo do Senhor, a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor. A realidade da morte aqui, ela pode ser entendida no contexto emocional, espiritual, e o Salmo 116, verso 3, de forma poética, vai retratar exatamente esse tipo de morte, quando vamos dizer: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito. O Senhor pode nos dar vitória sobre isso. Amém. O Senhor pode nos dar vitória sobre essa realidade de morte. Gênesis capítulo 2, verso 17, nós temos o mandato do Senhor para que a primeira família, o primeiro casal, não comece da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando eles comessem, morreriam. E a sabedoria está em evitar problemas,
Uma pessoa inteligente, meus queridos irmãos, ela vai sair de situações difíceis. Uma pessoa sábia evita problema. E aqui eles vão evitar o problema. E a consequência está em Gênesis 3, 17 ao 19. Gênesis 3, 17 e 19. Deus aqui falando das consequências que acometem toda a criação. E o verso 17 vai dizer: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E aqui a consequência da desobediência não é o trabalho, mas o sofrimento que acompanha os esforços humanos, a caminhada. E nós somos chamados então a evitar isso, a responder ao apelo da sabedoria. A pergunta que fica para a gente ao final desse capítulo 8 de Provérbios é: como você responderá ao apelo da palavra de Deus? Vamos ficar de pé? Toda mensagem tem um apelo para as nossas vidas. Toda mensagem tem um chamado a tomarmos uma decisão. E o que muda a nossa vida é exatamente aquilo que nós decidimos colocar em prática. Isaías 53, verso 1, nós temos o profeta Isaías dizendo: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. João capítulo 3, verso 18 vai nos dizer: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Certamente você já entregou sua vida a Jesus, reconhecendo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa decisão. Mas viver em sabedoria é fugir da aparência do mal. Viver em sabedoria é decidir dia após dia santificar-se e buscar a vontade de Deus. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, a colocar a sua vida diante do Senhor, a fazer um autoexame. E será, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem coisas na sua vida que tem trazido morte, trazido feridas? Será que tem coisas que você ainda tem remoído na sua mente que não tem te abençoado? E a sabedoria está em escolher ou decidir viver a vontade de Deus. Se é alguma situação que lhe feriu, alguma pessoa que lhe feriu, o chamado da palavra de Deus de sabedoria é para que experimentemos o perdão, que liberemos o perdão. Porque enquanto carregamos essa situação em nosso coração, é como se nós estivéssemos tomando um veneno ou carregando um fardo pesado. E não importa se você foi a pessoa ofendida, saiba que você pode sim liberar perdão e pedir ao Senhor que transforme essa situação. Quem sabe você tem tido alguma prática que é reprovável aos olhos do Senhor e que precisa ser abandonada da sua vida. Quem sabe nessa noite, atendendo ao chamado de Deus, à palavra do Senhor, você vai decidir buscá-lo com mais intensidade, com mais proximidade, com a disposição maior.
seja qual for a sua situação, responda a palavra de Deus. O Senhor está disponível, acessível, está perto daqueles que invocam, daqueles que o buscam de todo o coração. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações nessa noite, que o Senhor possa provar os nossos pensamentos, que o Senhor possa ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno, pelo caminho reto do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer cada vida, cada família aqui representada neste momento, e que em tudo o Senhor venha suprir o teu povo, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Essa oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém.